E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel Druzian, PAD da disciplina CV411, Mecânica dos Sólidos 1. E nesse último vídeo, então, eu vou trazer para vocês a resolução passo a passo do exercício 4 da nossa lista 3, flexão e cisalhamento, proposta para vocês lá no Classroom, correto? Então, vamos lá. 4. Um engenheiro com fixação no número 4 resolveu projetar um pilar com seção em 4, como mostrado abaixo. Sabendo que a viga que será apoiada sobre este pilar será posicionada de forma que a força atuante entre eles seja aplicada no ponto indicado na imagem abaixo, este ponto P, calcule qual seria a maior força P possível aplicada neste ponto, para a qual a seção do topo do pilar consegue resistir sem sofrer esmagamento ou rompimento das fibras. De novo, então, nesse exercício 4, eu quis pegar, assim como no exercício 3, no exercício 2, uma pegada um pouco mais prática, né? Ainda mais vocês agora que estão vendo o projeto, estão tendo essa oportunidade, né? De logo em R1 já ver um projeto que traz essa visão mais prática dos conteúdos, bem interessante, né? Quis trazer aqui também na lista isso aí, refletir um pouco, correto? Então, vamos lá. Aqui seria, então, no ponto P, é como se descarregasse a viga, né? Que nem como tem lá o consolo, né, no projeto de vocês, onde aplicam a força, né, que seria a RV, a reação na viga, certo? Aplica aqui no pilar. Análogo, né, para vocês fazerem essa ligação entre a lista e o projeto, né, e todos os conteúdos que vocês vêm aprendendo. Como propriedade do material, a gente tem aqui o sigma de tração 0,8 kN por centímetro quadrado e de compressão 2,2 kN por centímetro quadrado. Compressão maior que tração, bem típico, né, dos materiais cimentícios, né, por exemplo, do concreto aí, correto? Primeiro, então, vamos calcular as propriedades geométricas da seção. Note que é uma seção que não tem nenhum eixo de simetria, portanto, a gente vai ter que achar depois os momentos de inércia principais, né? Nos exercícios 1, 2 e 3, a gente veio trabalhando com seções que tinham pelo menos um eixo de simetria, e, portanto, o IYZ era sempre zero. Dessa forma, os momentos principais já eram os momentos, né, IY e Z. Nesse caso, não vai ser bem assim. Correto? Então vamos lá, segura aí, força, porque isso aí dá um pouco de trabalho, mas assim, é um passo a passo de sempre que você fazendo com calma, você vai chegar no resultado. A área, nesse caso, então vamos lá. Ó. São 4 seções retangulares de 18 por 6, nesse caso. Então 18 vezes 6, mais 18 vezes 6, 18 vezes 6, 18 vezes 6. Isso dá pra gente uma área de 432 centímetros quadrados. Eu vou fazer essa divisão aqui, ó, para trabalhar com vocês. Vocês podem adotar outra, né? Por exemplo, aqui você poderia adotar um retângulo, dois, esse menor, três. Mas eu prefiro trabalhar aqui em quatro, porque eles têm a mesma área, então para mim facilita um pouco nos cálculos. Mas assim, também trabalhar com três ao invés de quatro é uma facilidade. Vai de você ver como você prefere, certo? Y do CG, então, usando esses eixos auxiliares aqui que eu já coloquei, a gente vai ter, então, momento estático com relação ao eixo Z sobre a área, nesse caso aqui, 18 vezes 6, a área, vezes a distância, então, desse CG até aqui embaixo é 9, certo? Metade de 18, 9. Desse outro retângulo aqui, ele é 21, porque ele vai ser 18 mais 3, portanto, 21. E desses dois retângulos é igual, que vai ser o quê? 18 mais 6, 24, mais 9, portanto, 33. Tá aqui, 2, porque são dois, esses dois. Então a gente acha o y do CG, 24, certo? Então tá nessa linha aqui, ó. Certinho nessa linha, 18 mais 6, né? 24. Análogo para o Z do CG, vai ser então o momento estático com relação a este eixo y, dividido pela área. Então, tanto para esse retângulo quanto para esse retângulo, a gente tem a mesma distância de, né, 6 mais 6, 12, mais 3, metade desse aqui, 15. Portanto, essa primeira parcela. Para essa segunda aqui, é 9, porque vai ser os 18 dividido por 2, 9. E esse primeiro retângulo é metade de 6, 3. Isso dá para a gente, então, um Z do CG de exatos 10,5 centímetros. Assim, então, a gente já pode, ó, colocar os eixos nos lugares corretos.
Então, 10,5, certo? E 24 foram os valores que a gente achou. Aqui, então, está o nosso CG dessa seção aqui em formato de 4. Então, agora o próximo passo vai ser achar os momentos de inércia. E Z, então vamos lá, com calma, olha só. A gente vai começar calculando para a primeira área aqui. Então, no sentido de Z, 6 perpendicular 18 ao cubo sobre 12, mais o transporte, né, mais o teorema dos eixos paralelos, que diz o quê? Que é a área, então 6 vezes 18, vezes a distância do Z local, né, seria esse Zzinho aqui, até o Z global, que é então de metade de 18, 9 ao quadrado. Para essa outra área é análogo ao anterior, então no sentido de dizer 6 perpendicular 18 ao cubo sobre 12, transporte a área 6 vezes 18 e a distância é a mesma, né? 9 ao quadrado. Para essa outra área aqui de baixo, a gente tem também, então no sentido de dizer 6 perpendicular 18 ao cubo sobre 12, mais o transporte de 18 vezes 6, com, aqui seria, né, 6 mais metade de 18, 6 mais 9, 15 ao quadrado. Aqui está errado, aqui está 6 mais 9, né? Poderia já colocar 15 direto, ou 6 mais 9 ao quadrado. E por fim, esse retângulo aqui, certo? Que vai ser no sentido de Z 18, perpendicular 6 ao cubo sobre 12, mais transporte de 18 vezes 6 e um transporte menorzinho aqui de apenas metade de 6, 3 ao quadrado. Isso dá pra gente um IZ de 51.840 centímetros a quarta. Análogo para o Y, perdão, vai ser, né, então aqui, para esse primeiro retângulo, vai ser no sentido de Y, 18 perpendicular 6 ao cubo sobre 12, mais transporte de 18 vezes 6, e daí o Y local dele estaria aqui, a distância é de 10,5 menos 3, né? Então essa distância aqui de 10,5 menos 3, que é 7,5, correto? Para esse outro retângulo aqui, vai ser o momento de inércia igual aqui, e no transporte a gente vai multiplicar 6 mais 6 mais 3, então 6 mais 6, 12 mais 3, 15, menos os 10,5, então 15 menos 10,5, correto? Para esse outro aqui, de novo, também, então, 18 vezes 6 ao cubo sobre 12, e no transporte a gente vai usar também o 15 menos o 10,5, né? Já que esse eixo Y aqui está alinhado com esse eixo Y desse outro aqui, correto? E por fim, esse aqui, então, no sentido de Y, 6, perpendicular 18 ao cubo sobre 12, mais o transporte de 18 vezes 6, vezes, agora o Y desse aqui, onde ele está? Ele está na metade dos 18, né? O 18 é todo esse comprimento, até que o final. Então está na metade de 18, 9, então vai ser 10,5 menos 9, essa distância ao quadrado pelo teorema dos eixos paralelos. Encontramos y 14.580 centímetros a quarta. Já o yz, por sua vez, vai ser o quê? Ó? Devido, né, a cada parcela ser um retângulo, como a gente sabe, o retângulo ele tem dois eixos de simetria, né? Basta um para que o yz dele seja zero. Vai ficar somente o teorema dos eixos paralelos, correto? E daí, para ele, o que a gente vai calcular? Então, é a área vezes a distância em z vezes a distância em y. E aqui você pode entrar já direto com os sinais, a partir da convenção, né? De quando um vem de trás do y, assim, até o y, né? Ou se ele vem da frente do y para o y. Ou se não, é um jeito que eu particularmente acho mais fácil, é pensar no sinal do transporte todo com relação à contribuição diária dele. Vamos ver melhor isso aqui, ó. Por exemplo, esse primeiro retângulo. Ele está aqui num quadrante em que a gente tem o z positivo e o y negativo. Então, ele é um quadrante negativo para o produto de inércia, né? YZ. Nesse caso aqui, o quadrante é positivo, porque y positivo e z positivo. Nesse caso aqui, ele também é positivo, porque ele está num y negativo e num z negativo, né? E menos com menos dá mais.
Então, né, se pensar nos quadrantes aqui, e esse outro aqui seria negativo, porque o y é positivo, mas é negativo. Então, a contribuição diária desse retângulo aqui, quando a gente for fazer o transporte, ela tem que dar negativa, que é como mostra aqui, ó, um tá com menos e o outro tá com mais. Ou seja, no final esse aqui vai ficar com menos. Já quando a gente for ver desse outro aqui, ele tem que dar uma contribuição positiva, né? Esse retângulo aqui. Então a gente coloca, né, no caso é menos e menos, como vocês podem ver, vai dar mais. Desse outro retângulo aqui, ele está no quadrante em que é negativo, então ele vai dar negativo, né? Mais com menos dá menos. E esse aqui, que é um pouco mais complicado, você teria que ver qual vence, né? Se é o que está mais aqui nessa parte positiva, nesse quadrante positivo, ou nesse quadrante negativo. Fazendo em escala fica bem fácil de ver que o positivo ganha. Não à toa que positivo com positivo, positivo. Só um jeito, uma verificação, de repente, que você pode fazer para ver se os seus resultados fazem sentido, se as distâncias que vocês colocaram aqui, que aqui o sinal vai influenciar, tá certo ou não. Né? Já que no IZ e no Y, tanto faz o sinal, você vai levar ao quadrado, né? Aqui não, aqui você precisa ter um pouco mais desse cuidado, correto? Assim a gente chegou então num YZ de menos 9.720 centímetros a quarta. Agora que a gente tem os momentos, né, de inércia, do produto de inércia com relação aos eixos Y e Z, a gente vai querer achar então os eixos principais, porque a flexão geral, né, vai se dar, ela sempre se dá com relação aos eixos principais. No caso do exercício 1, 2 e 3 que a gente viu na lista agora, os eixos Y e Z já eram os eixos principais. Portanto, a gente não precisava fazer essa verificação, mas nesse caso aqui não. Certo? Para a gente achar os eixos principais, a gente vai ter que fazer esse passo a passo aqui. Que vai ser, então, primeiro, achar a rotação dos eixos principais, por essa equação aqui que vocês viram na teoria. Substituindo, então, alfa vai ser meio do arco tangente disso aqui, que no caso é 2IYZ sobre IZ menos IY. A gente acha um valor de alfa de menos 13,776 graus. Também a gente consegue achar por meio dessa relação o IU, certo? Basta só substituir todos eles, fica uma expressão um pouco grande aqui, como vocês podem ver. Mas, substituindo, você chega em 12.196,8 centímetros a quarta, aproximadamente, para o IU, enquanto que para o IV é essa relação aqui, só troca, né, o sinal e o seno, cosseno, cosseno e seno. E você acha, portanto, o IV, através dessa relação, IV de aproximadamente 54.223,2 centímetros a quarta. Se você quiser ver se você errou ou não, soma IU com IV tem que dar igual a soma de Z mais Y, certo? Essa é a primeira invariante que vocês aprendem. Também não precisa calcular IUV, porque ele vai dar zero, ele tem que dar zero, né, já que são os eixos principais. E outro comentário, para quem fez mecânica geral no semestre passado, então no primeiro semestre de 2020, viu com o professor Tomás já adiantado o círculo de Moore para os momentos de inércia. Vocês poderiam ter feito por lá ou podem fazer por aqui, verificar por lá, vice-versa, certo? Tanto faz, válido também. É só porque nem todo mundo viu, né? Quem não fez mecânica geral no semestre passado não viu, vai ver no próximo semestre em R2, certo? Só abrir esse parênteses mesmo. Agora, então, aqui que a gente tem o alfa, né, o IU e o IV, a gente pode, então, né, ver as coordenadas do ponto P, onde está sendo aplicada a força. Nos eixos Y e Z é fácil achar a coordenada dele, né? Em Y, 24 centímetros, e em Z vai ser menos 4,5, certo? Porque ele está aqui na metade, 3, mais aqui nesse espacinho aqui é 1,5, então essas aqui. Porém, a gente quer achar com relação aos eixos principais, então a gente vai trocar aqui os eixos para os eixos rotacionados, U e V. Veja que então rotacionou, né, no caso, em anti-horário, porque o ângulo aqui deu um negativo, de menos 13,776, correto? Então, a gente, para achar o ponto P, as coordenadas do ponto P rotacionado, a gente vai usar a matriz de rotação, vocês já viram, então, também na teoria.
correto? Basta substituir, então, cosseno seno menos seno cosseno, e as coordenadas y, z, e você já vai achar, fazendo essa multiplicação de matriz, as coordenadas u e v do ponto P, que são, portanto, u igual a 24,38 centímetros e v 1,34 centímetros. Desenhando em escala, ou no caso aqui, né, eu estava fazendo no AutoCAD, né, vai ser bem mais preciso, mas desenhando na mão, na régua também com precisão, vocês também conseguem ver, e dá para ver que a gente está acertando por enquanto, né, olha só. O U aqui, né, a coordenada U parece realmente, né, grande, mais de 24, enquanto que a V parece pequenininha, né, se prolongar aqui o eixo U, você vai ver que essa distância é pequena mesmo, né. Então aqui está cotado, né, já o ponto U, as coordenadas de U com relação aos eixos principais, e a gente vai ver então os momentos principais, né, os momentos com relação aos eixos principais, gerados por conta dessa força P de compressão excêntrica. Perceba que a força de compressão aqui vai fazer o quê? Vai gerar um MU, tal que ele comprime o V positivo, né, já que P está comprimindo aqui no eixo positivo, então ele comprime o semi-eixo V positivo e traciona o semi-eixo V negativo, certo? Que é esse MU aqui. Nesse sentido, ele é negativo. Já o MV é o contrário aqui, ele faz o quê? Ele está comprimindo o U positivo e tracionando o semi-eixo U negativo, certo? Então, como ele comprime o semi-eixo U positivo, ele é um momento dito negativo, e esse é o sentido dele. Pela regra da mão direita, você vê que esse momento aqui, ele comprime o positivo e traciona o U negativo. Olhando cada um, então, por passos, vamos lá. A excentricidade com relação ao eixo U, né, que vai gerar, então, esse momento em U, é de 1,34 centímetros, aqui, certo? Portanto, MU, como a gente viu, ele é negativo, a gente faz essa análise aqui, né? O MU é negativo porque essa força P comprime o semi-eixo V positivo, então é negativo. Vai ser de E1, a excentricidade com relação ao eixo 1, vezes a força P. Portanto, MU nada mais nada menos é do que menos 1,34 P. Análogo para V, agora a gente tem o que então? Que a excentricidade em V é a coordenada U do ponto, então é esse 24,38 centímetros. O momento, como eu já tinha adiantado para vocês, é negativo, então vai ser menos essa excentricidade vezes o P. E, portanto, MV é menos 24,38 P. Correto? Então, de novo, para a gente ver o sinal, a gente tem que ver qual semi-eixo está sendo tracionado ou comprimido. Como o P está comprimindo aqui o positivo, MV é negativo. Como o P está comprimindo V positivo, ele é um MU negativo também. Para a gente chegar na equação da tensão normal, então a gente tem essa equação que vocês viram na teoria. Os esforços solicitantes são esses, normal, MU e MV. E as propriedades das seções que a gente também já calculou, área, IU e V. Substituindo, então, a gente chega nessa relação aqui para as tensões normais. A gente quer achar a linha neutra, ou seja, onde o sigma normal é zero, logo vai ser o quê? Substitui esse sigma por zero, chegar nessa relação. Aqui você pode cortar os p's, né? Simplificar tudo por p, fica 1 no lugar dele, né? Chega nessa equação aqui, um pouco mais bonitinha, tal que quando U vale zero, V vale menos 21,07 centímetros, e quando V vale zero, U vale menos 5,15 centímetros. Substituindo aqui, né, plotando estes pontos, melhor dizendo, na seção, com relação aos eixos U e V, a gente tem esse ponto aqui, é o segundo ponto, né, então é o V igual a zero, e o menos 5,15, e esse outro ponto aqui seria, então, o U igual a zero,
e V igual a menos 21,07. Dois pontos definem uma reta, traçada então a nossa linha neutra. E olha só que interessante para ver os pontos críticos da nossa linha neutra. Essa linha neutra deu, pelo que vocês podem ver, paralelo a essas faces superiores e inferiores dessa nossa seção. Isso foi uma coincidência, não necessariamente seria, entendeu? Não tinha como saber isso mesmo, porque a força, já primeiro que não é uma seção simétrica, então não daria para prever isso, né? Diferente se fosse, por exemplo, uma seção retangular, certo? Vixe, tá difícil desenhar um retangular. Mas que a força fosse abaixo do CG, tipo, o CG tá aqui, certo? E ele fosse alinhado com o CG na vertical, por exemplo, mas para baixo. Aí acontece isso, sim, da linha neutra ser paralela, certo? Mas esse caso aqui é totalmente aleatório, porque a gente tem um MU, MV, e a força também não estava nem alinhada, né, com o P aqui na vertical, por exemplo, com o CG na vertical. Então, assim, foi coincidência. Mas voltando, a gente pode já definir que aqui acontece tração e embaixo compressão, como? Substitui na equação aqui 0 e 0, né? Você colocar 0 e 0, essas parcelas, né, vão embora, fica menos P sobre 432, portanto, é uma compressão. Então, no 0 e 0 acontece compressão, seja tudo para baixo aqui acontece compressão, e para cima acontece tração. Sendo assim, como a gente viu que essa reta aqui está paralela, você vai cortando, você vai chegar aqui, todos esses pontos aqui eles vão ter a mesma tensão e vai ser a máxima de tração, mas são os pontos críticos para tração. Análogo, cortando aqui para baixo, você vai cortando para baixo, você chega aqui, essa face aqui de baixo, são os pontos críticos para a compressão, certo? E daí, como a gente tem vários pontos, né, não deu um ponto só, a gente pode escolher um ponto qualquer aleatório, tá bom? No caso, eu vou escolher essas extremidades aqui, ó. Então, onde eu estou colocando aqui a estrelinha, vão ser os pontos que a gente vai analisar, mas você poderia analisar esse ponto, poderia analisar esse, aqui do meio, aqui embaixo também a mesma coisa, aqui do meio, qualquer um deles. Por facilidade, por saber as coordenadas mais fácil em Y e Z aqui, para depois mudar, eu vou pegar esses pontos, tá bom? Então, aqui só lembrando como era com eixo Y e Z, para a gente pegar as coordenadas desse ponto, a gente tem então que esse caso aqui, que vai ser um exemplo de tração, já que podia ser qualquer um, esse aqui é um só deles, a gente tem o Z de menos 7,5, né, já que aqui é 1,5 mais 6, então menos 7,5, Y de menos 18, e esse exemplo aqui de compressão, a gente está pegando um Z de menos 7,5 também, né, já que ele está aqui na mesma linha, mais um Y de 24 centímetros. Usando a matriz de rotação para achar as coordenadas com relação aos eixos U e V, a gente tem para o ângulo, né, a gente também sabe esse ângulo para rotação. Aqui é o caso de tração, então as coordenadas U e V para o ponto de tração, certo? Cosseno, seno, menos seno, cosseno do ângulo, e as coordenadas Y, Z, D desse ponto de tração. A gente acha as coordenadas do ponto da crítico de tração. E o mesmo para compressão, achar as coordenadas U e V para um ponto crítico de compressão, né? Que é o que a gente vai analisar. Agora, então, no nosso quinto e último passo, a gente vai substituir essas coordenadas na nossa relação da tensão normal, vai ficar em função de P, e quando a gente colocar os limites aqui, baseados nas propriedades do material, a gente vai achar, então, os valores de P máximo. Vamos lá. Compressão, a gente acabou de achar essas coordenadas, certo? Substituindo na equação, a gente tem essa relação aqui, que deve ser, portanto, maior ou igual que a tensão de compressão limite de menos 2,2. Se fosse trabalhar em módulos, aqui ficaria mais 2,2, então essa tensão teria que ser menor em módulo, mas teria que colocar módulo em tudo. Mais fácil trabalhando já com compressão, você dizer que ela é maior ou igual que o limite inferior, não, o limite negativo. Aqui você acha então o valor de P máximo
devido à compressão, seria então aproximadamente 163,8 kN. Análogo para o ponto de tração ali, você vai substituir e vai achar o P máximo. Nesse caso, o valor de P máximo, devido à tração, deu de 133 kN. Perceba então que o limitante da nossa estrutura é a tração, certo? Por conta da compressão poderia ser quase 164 kN, mas por conta da tração o máximo que aguenta é 133. Dessa forma, como a resposta final do P máximo que pode ser aplicado nesse ponto do nosso pilar em formato de 4 é o 133 kN, limitado pela tração, correto? Pela tensão de tração, né? Porque em ambos os casos a força P está comprimindo ali, correto? Bom, então esse foi o último vídeo dessa lista. Espero que vocês tenham gostado da lista. Eu propus os exercícios mesmo, eu que fui bolando, pensando mais numa aplicação um pouco mais prática também para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido também a minha explicação agora, caso não tivessem conseguido resolver antes. E lembrando sempre que estou à disposição. Forte abraço.